Está aberta a presente sessão sob a proteção de Deus. Iniciamos nossos trabalhos. Solicito que o deputado Daniel Marques secretarie os trabalhos da sessão e faça a chamada nominal dos deputados para verificação de quórum. Aliás, isso é a coisa que mais faz aqui nesse ano. Ô, Luiz. Deputado Luiz Estevão. Deputado João de Deus. Presente. Deputado Luiz Estevão, presente. Deputado Cafu. Também. Presente. Deputada Lúcia Carvalho. Presente. Deputado Cláudio Monteiro. Presente. Deputado Jorge Cauí. Presente. Deputado Geraldo Magela. Presente. Deputado Daniel Marques. Presente. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Edmar Pirineus. Ausente. Deputado Filipelli. Deputado Edmar Pirineus. Presente. Deputada Maninha. Presente. Deputado Filipelli, ausente. Deputado Zé Edmar, ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg, presente. Deputado Manelzinho, presente. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miquel Paz, ausente. Deputado Odilon Aires, presente. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha, ausente. Deputado César Lacerda, presente. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho. Em Cuba? Meu Deus do céu. Eu não arranjo essas de Cuba. Zé Ramalho, ausente. 14 presentes. Deputado Marcos Arruda, presente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos expedientes que se encontram sobre a mesa. Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra, deputado João de Deus. Senhor presidente, eu não sei se Vossa Excelência notou ou observou. Quero parabenizar o deputado Daniel Marques pelo seu novo visual e o corte do seu cabelo, jovem. Jovem é outro papo, viu, senhor presidente? Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos expedientes que se encontram sobre a mesa. Projeto de decreto legislativo de autoria da deputada Lúcia Carvalho. Concede título de cidadão honorário de Brasília ao senhor João Batista Medeiros. Projeto de lei da deputada Lúcia Carvalho. Dispõe sobre a criação de espaços especiais destinados à atividade de educação física e lazer para pessoas idosas. Projeto de lei da deputada Lúcia Carvalho. Dispõe sobre a prioridade de embarque nos ônibus do sistema de transporte público coletivo do Distrito Federal às pessoas idosas e portadoras de necessidades especiais. Projeto de lei de autoria da deputada Lúcia Carvalho. Dispõe sobre o Dia do Idoso no Distrito Federal. Projeto de lei de autoria do deputado Daniel Marques e deputado Adão Xavier. Dispõe sobre a instalação e funcionamento de templos religiosos. Indicação de autoria do deputado Geraldo Magela. Sugere ao governo do Distrito Federal que faça uma pista interligando Samambaia ao setor P-Sul da Ceilândia e BR-070. É Magelândia. É a pista Magelândia.
Damos início ao comunicado de líderes dentro do pequeno expediente. Concedo a palavra ao deputado Cláudio Monteiro. Concedo a palavra ao deputado Cafu. Não sei se vai dar, não. Tem duas aqui. Manuel. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, senhoras e senhores presentes nesse recinto. Vou ocupar essa tribuna para, mais uma vez, falar sobre a importante contribuição dada pela TerraCap ao tornar público o documento Situação Fundiária do Distrito Federal, acompanhado de um detalhado mapa, no último dia 6. Esse mapa aqui. Eu queria trazer a essa casa, já que, primeiro, confirmo neste momento a informação de que já havia dado. O mapa divulgado pela TerraCap é novo, atualizado, completamente diferente de trabalhos menores divulgados por administrações anteriores à do governador Cristóvão Buarque. Para chegar a este resultado, os técnicos da TerraCap debruçaram-se sobre documentos em cartórios do Distrito Federal e em torno, a partir de janeiro, estudando todas as escrituras apresentadas. Um único mapa, antes deste, havia sido feito. Foi em 1989, pela Codeplan, e serviu para dar sustentação ao PEDOT. Tratava-se, então, de um documento técnico, sem o grau de informação e de atualização do trabalho apresentado pela TerraCap. E mais, um documento de uso interno, um documento fechado, um documento intramuro, um documento de leitura de alguns, e não um documento como esse, que nós estamos tornando público, como esse mapa aqui. O mapa atual será permanentemente atualizado e divulgado todos os anos, quando se trata de prestar informações sobre terras públicas, que são um patrimônio da sociedade do Distrito Federal. Todos precisam ser bem informados para saber resguardá-lo, fiscalizá-lo e mais, cobrar do governo acerca da preservação, da manutenção, do gerenciamento, do controle desse patrimônio que é de todos do Distrito Federal. Este trabalho traz ainda outra novidade. No mapa estão identificadas as 174 áreas que estão sendo disputadas na Justiça, revelando as zonas de conflito entre proprietários e o governo. Então, quero aqui dizer, é necessário neste momento falar sobre a real situação da Fazenda Poço Claro ou Lamarão. Vou encerrar, senhor presidente. De propriedade do ilustre parlamentar Luiz Estevão. O exaustivo trabalho realizado pela TerraCap localizou no departamento jurídico daquela estatal uma solicitação de ação judicial contra o deputado Luiz Estevão, na época empresário, sua esposa, senhora Cleuci, seu pai, senhor Lino, sócios do parlamentar neste empreendimento. Essa ação não havia sido encaminhada pelo governo anterior. Ela estava, na realidade, engavetada. Como recomenda a moralidade pública, o agora presidente da TerraCap, José Roberto Massu, deputado, só fez dar prosseguimento ao pedido que estava no departamento jurídico, vou terminar, senhor deputado, daquela empresa. Portanto, não existe perseguição política contra o nobre deputado, e sim o cumprimento de rotinas administrativas a bem do serviço público. O deputado Luiz Estevão havia informado que tal ação, referente à Fazenda Poço Claro Lamarão, com mais de 1.500 hectares, já havia transitado em julgado, o que é uma mentira. Porque não havia... Deputado, eu vou ter que retirar o som de Vossa Excelência. Não havia ação, ela não existia, e a atual está tramitando. Também é necessário dizer que os ex-sócios do deputado Luiz Estevão no empreendimento, os empresários Fernando Queiroz e Paulo Otávio, não são citados na ação judicial porque
quando o processo deu entrada, eles já haviam vendido suas partes ao deputado Luiz Estevão. É esta a razão. Muito simples. Não existe perseguição política contra o nobre deputado Luiz Estevão, como ele pretende fazer parecer. Trata-se de uma questão jurídica, a bem do serviço e do patrimônio público do Distrito Federal. É o que eu tinha a dizer. Obrigado. Passo a presidência ao deputado Manuel Andrade. Comunicado de liderança. Com a palavra, deputado Cláudio Monteiro. Com a palavra, deputado João de Deus. Eu pediria atenção do plenário, o deputado João de Deus está se sentindo inibido pelo barulho do plenário. Obrigado. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, público aqui presente, os combistas aí, sendo liderado aí pelo Latino. Senhor presidente, eu, devido à minha profissão de policial, eu sou uma pessoa que não me emociono à toa, não. Por qualquer frescurinha, eu não me emociono, não. Agora, eu ontem fiquei emocionado no Congresso Nacional, quando eu via a figura do senhor Leonel de Moura Brizola atrair pessoas, políticos renomados, como Roberto Requião, Benedita da Silva, Newton Cardoso, e jovens como Lindenberg e outros, e o presidente da UNE. Até mesmo parlamentares do PMDB, que lá estiveram para felicitar Leonel Brizola. E eu, senhor presidente, me convenci que nós só vamos resolver o problema dos deserdados, dos miseráveis, nós da esquerda, que eu digo, quando toda a esquerda desse país se unir. Se unir para quê? Para resolver do simples problema dos combistas a questão maior que é da terra, questão da reforma agrária. Então, ontem eu fiquei emocionado de ver uma figura como Leonel Brizola atrair desde o político renomado ao simples cidadão que, da liderança do PDT até o 10º andar do anexo 4, nós levamos quase 2 horas para ali chegar, num espaço compreendido de cerca de 500 metros. Então, senhor presidente, eu torço por essa união. Eu torço para que as esquerdas desse país se unam em prol e em benefício do povo. Porque só assim nós vamos mandar no país de uma forma coerente, resolvendo o problema dos miseráveis, daqueles que passam fome e até mesmo daquela senhora que deu a vida agora recentemente embaixo de um viaduto. Então eu acho que assim nós vamos fazer uma grande pátria, uma pátria sem ser servil aos interesses dos americanos e por aí afora. Quero também dizer, senhor presidente, e fazer aqui um protesto
sobre a questão da gratificação de representação dos cabos e soldados da polícia. Um direito líquido e certo. Nós não estamos reivindicando nada mais do que o sagrado direito. No governo passado, em 91, erraram a folha de pagamento dos cabos e soldados. E agora aqui eu faço um apelo ao presidente dessa casa e à líder do governo, a deputada Lúcia Carvalho, para que junto nós possamos falar com o Tinoco, que está substituindo o Vasni Derrouri, está em Washington, ou então em Washington, que possa corrigir esse erro administrativo. Enquanto os coronéis brigam por ser reintegrado, deveriam brigar pelo maior patrimônio que a polícia tem, que são os homens. Hoje está estampado no Correio Brasiliense um soldado policial militar, guardião da sociedade, que ajudou a uma senhora a dar à luz, ou melhor dizendo, ajudou a uma senhora a parir. É uma palavra assim, mas no dicionário é isso mesmo, parir. E nós somos os guardiões da sociedade. E junto com toda a esquerda desse país, vamos corrigir esse Brasilzão que tanto a gente ama. E principalmente a nossa capital, a capital de todos os brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em comunicado de líderes, convido o deputado César Lacerda, pelo PRN. Excelentíssimo senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, galeria aqui presente, dos abnegados combistas, a quem também sou um fervoroso defensor, imprensa. A gente pertence a caminhoneiros e combistas, porque tem os combistas também, né? Nós, deputado Cafu, deputado João de Deus, que pertencemos, que fomos da comissão da CPI da grilagem, eu vejo com tristeza, senhor presidente, vejo com alegria que hoje um morador do Gama está na presidência. Um morador que tem filhos no Gama, estudando, está na presidência. E meus parabéns, que é o Gama hoje que está mandando aqui agora, né? Eu vejo com muita tristeza ontem saber que pessoas irresponsáveis, sem educação e sem respeito, se dirigiram ao condomínio Vivendas da Serra, na DF 425, em Sobradinho, cujo subsíndico é o senhor Edivan Frazão. O condomínio consta da relação dos regularizáveis. Está lá para ser regularizável. Não é área de preservação e não é área pública. Isso foi provado nos condomínios, deputado Cafu. Mas a falta de respeito e a falta de educação da funcionária Patrícia de Araújo Paffer, fiscal do IEMA, e o fiscal da administração, um gaiato chamado, que não quis identificar o nome todo, mas chama Renato, lá de Sobradinho. Eu só queria pedir, senhor presidente, que essas pessoas insensíveis que estão atrapalhando até o governo tivesse pelo menos respeito e dignidade com as pessoas. E o outro pedido que eu quero fazer é para o deputado Cafu, líder do PT. Deputado Cafu, para com esse negócio de levantar a bola para o deputado Luiz Estevam. Faz isso não, deputado. O senhor sabe o que é? A Fazenda Lamarão, de propriedade do grupo do deputado Luiz Estevam, ela passou na CPI e o elemento que fez acusação para ele, deputado Cafu, foi o Adelino, aquele mesmo que aqui veio e defendeu o deputado Luiz Estevam, dizendo que foi uma das maiores injustiças da Terra Cap. Agora, eu queria falar, deputado Cafu, esse doutor Fernando Queiroz, que o senhor cita, o senhor sabe quem é? Sabe. É dono da Via Engenharia, que financiou a campanha do Cristóvão. Então, ele é que rematou. Se tem que estar na cadeia, se tem que estar
que está errado, qualquer coisa, não é o deputado Luiz Estevam que comprou 3 anos depois, como disse aqui o Adelino, que veio e fez a defesa. Deputado Cafu, nós temos que combater o bom combate. Nós temos que fazer a oposição ou situação com respeito. E não é todas as vezes, o senhor todo mês ou toda quinzena vem e levanta a bola para o Luiz Estevam. E depois fala, como é que nós vamos combater o Luiz Estevam? O homem só está subindo. Não é levantando a bola com coisas injustas, com mentiras, com intrigas, é que vocês combatem a oposição. Eu defendo o deputado Luiz Estevam nisso. Vamos parar com isso. O deputado Cafu, que gosta de pregar a humanidade, que é defensor das minorias, que é defensor da raça negra, que é defensor dos oprimidos, vamos fazer uma política em defesa dos oprimidos. Está aqui, ó, os oprimidos lá da Vivendas da Serra. Vamos olhar aqueles oprimidos que até hoje o governo não conseguiu tirar lá da estrutural. Nós votamos, eu votei para não ter estrutural e agora cobro do governo. Governador, como é que o senhor vai tirar aquele povo que lá está? O senhor prometeu justiça. É isso que nós devemos fazer. E parabenizo de público a postura do deputado Luiz Estevam no sentido da fazenda Lamarão, que é de propriedade, que foi comprada em licitação pelo dono da Via Engenharia e a ele vendida, e aqui defendida pela Terracap. É isso que nós temos que fazer. Pode ser que o deputado Luiz Estevam tenha outros problemas, deputado Cafu. Descubra e venha aqui com provas e vamos juntar as forças. Mas não é por aí que nós vamos chegar lá. Parabéns, deputado Manelzinho, ocupar essa presidência, porque me sinto como o maior empregador do Gama e o empresário mais antigo do Gama, sinto satisfeito de ver um morador do Gama sentado nessa mesa. E um dia nós talvez teremos definitivamente. Obrigado. Ainda em comunicado de líderes, convido o deputado Luiz Estevam, pela liderança do PMDB. Grande PMDB. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é lamentável que no momento em que vários problemas relevantes para o Distrito Federal precisam ser discutidos nesta casa, começando pelo próprio problema dos condomínios, começando pelos próprios desdobramentos positivos da CPI da grilagem, começando pela regularização de todos aqueles loteamentos que efetivamente não contêm em seu bojo nenhuma fraude, nenhuma irregularidade, em que pessoas e mais pessoas estão sendo prejudicadas por não poderem regularizar os seus lotes. Um deputado desta casa vem para a tribuna, mais uma vez, mentir a meu respeito. E mente várias vezes. Em primeiro lugar, é preciso que se diga, a Terracap não entrou com ação contra mim. A Terracap entrou contra ação contra a Prefeitura Municipal de Formosa, e não contra a minha pessoa. Isso, aliás, está dito no próprio mapa que a Terracap publica. O que ela entrou foi com a notificação ao Ministério Público contra mim, e notificação essa a qual o Ministério Público não deu qualquer prosseguimento, porque até o momento não verificou nenhuma razão para prosseguir numa denúncia sem qualquer fundamento. A segunda mentira aqui do deputado que me antecedeu, o primeiro deputado a falar hoje, não o que me antecedeu, que foi o nobre deputado César Lacerda, mas o primeiro deputado que ocupou esta tribuna, se refere à questão dos mapas. E eu tenho aqui os 2 mapas para provar. O mapa que o mentiroso deputado diz que é um mapa clandestino é simplesmente um mapa oficial publicado em 1991, transitado e arquivado nesta Câmara Legislativa, que foi o documento oficial, oriundo de um dos mais discutidos, elaborados e participativos projetos já tramitados por esta Casa Legislativa, que foi a elaboração do PEDOT. Como pode um documento que foi discutido, foi remetido a todo o governo, que foi publicado em jornais da época, que esteve nas mãos de todos os deputados e que resultou, inclusive, na elaboração do PEDOT, ser chamado, numa atitude leviana, irresponsável e mentirosa por um parlamentar, de um documento clandestino a que poucas pessoas tiveram acesso? É muito fácil comparar os 2 mapas, eles estão aqui.
E realmente eles são muito diferentes na cor, porque no resto eles são rigorosamente iguais. Quanto à relação de ações que a TerraCap publica no verso do mapa, eu tenho a dizer que 98% daquelas ações foram propostas pelo governo e por governos passados, conforme pode ser facilmente verificado pelas datas de propositura das ações. O mapa que a TerraCap publica, ele nada mais é que um grande elogio ao trabalho realizado por governos passados. Porque, em primeiro lugar, ele confirma que o levantamento da situação fundiária do Distrito Federal já existia de forma competente, como o próprio mapa da TerraCap confirma, desde 1991. E confirma, em segundo lugar, que os governos que antecederam o atual governo do Buriti entraram com a propositura de mais de 160 ações visando regularizar a situação fundiária do DF e recuperar para o Distrito Federal aquilo sim que de forma irregular, irresponsável e fraudulenta foi tomado do patrimônio da nossa cidade. Parabéns aos governos anteriores que tomaram as medidas. Se não houve decisões judiciais, evidentemente que os governadores e os executivos que antecederam a este governo não podem ser responsabilizados. É lamentável. É uma pena realmente que nós vejamos essa fixação deletéria do deputado num determinado assunto, não traz nenhum benefício a nenhuma daquelas pessoas que são prejudicadas pelo não esclarecimento da questão fundiária do Distrito Federal. É uma pena que nós não possamos ocupar esta tribuna hoje para começar a discutir os projetos de terra que pretendem ser votados a partir do dia 4 de outubro. Faltam apenas 7 sessões para o início da votação desses projetos. E é lamentável que, ao invés de ocupar a tribuna para discutir esses projetos, que, com a competência desta Câmara Legislativa, eu não tenho dúvida, poderão ser aprimorados e prestar um grande benefício à sociedade, depois de aprovados aqui, a insensatez, o desvario de um determinado deputado venha permanentemente tentar, de maneira mentirosa, leviana e infundada, a sacar acusações a meu respeito. O mesmo executivo da TerraCap, que pretensamente teria recomendado a propositura de uma ação contra mim, aqui mesmo, nesta Câmara Legislativa, neste plenário, em sessão presidida pela deputada Maninha, foi ouvido perante todos os parlamentares e inquirido pelos parlamentares e inquirido por mim, declarou, e está nos anais da CPI da grilagem de terras, que eu não tenho nenhuma responsabilidade se porventura tivesse havido alguma irregularidade na venda daquela fazenda, já que a área que eu comprei foi rigorosamente a área que detinha a Prefeitura Municipal de Formosa. A área que excedia a medição inicial foi comprada pelo senhor Fernando Márcio Queiroz, com quem o deputado esqueceu de dizer que tem relações de grande intimidade. Muito obrigado. Encerrado o comunicado de líderes, passamos ao comunicado de parlamentares. Primeiro inscrito, deputado Odilon Aires. Segundo inscrito, deputado Cláudio Monteiro. Terceiro inscrito, deputado Edmar Pirineus. Quarto inscrito, deputado Rodrigo Lemberg. Eu estou levando os primeiros 0. Depois começa com 1. Exatamente, fazendo. Você é 0. Quem quer falar na minha frente? Você é 0. Eu chamei. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a Câmara Legislativa do Distrito Federal cumpriu um papel importante na história dessa cidade ao realizar a CPI da grilagem de terras públicas. Naquele momento, nós identificamos quem são os principais grileiros de terras públicas no Distrito Federal e a forma como atuavam no Distrito Federal. Todos sabiam que o segundo momento dessa Câmara Legislativa seria o processo de regularização dos condomínios. Nós temos uma boa notícia
vinda da Câmara Legislativa, de que, a partir da semana que vem, essa Câmara começará a apreciar os projetos sobre a questão fundiária no Distrito Federal. Mas eu estou aqui, nesse momento, como membro da bancada do governo, para cobrar do governo e para criticar no governo a falta de agilidade na questão fundiária no Distrito Federal. Nós estamos há 9 meses de governo, nós temos no programa de todos os partidos que compõem a Frente Brasília Popular a defesa da reforma agrária e do assentamento das populações sem terra. Infelizmente, até este momento, nenhuma família sequer foi assentada no Distrito Federal. Nós temos que ter agilidade, porque senão perderemos a nossa base de sustentação política e perderemos o nosso discurso político. Na questão da regularização dos condomínios, o governo também vem demonstrando excessiva lentidão. Nós hoje, algumas atitudes que já poderiam estar sendo tomadas pelo governo para adiantar o processo de regularização, até este momento não foram tomadas. Quero citar como exemplo o zoneamento das áreas de proteção ambiental distritais, sem as quais qualquer condomínio desse não poderá ter a sua licença ambiental. Esperava que o grupo executivo de trabalho criado pelo Executivo examinasse um por um dos condomínios, separando o que fez, o que era em terra pública e o que era em terra privada, mas fazendo também um relatório sobre o que faltava em cada um desses condomínios especificamente. Se já demonstrava a titularidade da terra, se já tinha feito o relatório de impacto ambiental, se já tinha feito o seu projeto urbanístico. O governo tem que entender que hoje o interesse em regularizar os parcelamentos irregulares do Distrito Federal é muito mais do governo do que dos condôminos. E é porque um governo que tem dificuldade de caixa, de recursos, ao regularizar os condomínios passíveis de regularização, terá uma taxa de regularização e terá incorporado um volume muito grande de impostos anualmente. O governo tem que entender também que só terá condições políticas de inabilitar os condomínios, de desconstituir os condomínios inabilitados, se em contrapartida estiver regularizando aqueles passíveis de regularização. E numa cidade onde o grande problema é o desemprego, que hoje atinge a marca de 130 mil desempregados, com a retomada das obras nos condomínios passíveis de regularização, nós teremos um incremento significativo do comércio de materiais de construção e uma geração significante de empregos, principalmente em Planaltina, Sobradinho, São Sebastião e Paranoá. É bom dizer também que, ao não regularizar, nós estamos dando força para que continuem as ocupações desordenadas, porque jamais o Estado terá condições de fiscalizar as obras em todos os condomínios. Quero me referir também, senhor presidente, e gostaria da sua benevolência, de cobrar do governo maior agilidade também na regularização das áreas públicas comerciais. São problemas que advêm de tempo e com uma solução objetiva, nós estaremos diminuindo a dificuldade do governo de alocar recursos para os seus cofres. E são recursos que podem ser utilizados em projetos de investimento. Quero cobrar também maior agilidade na implantação do projeto Orla. Todos nós sabemos que com a venda dos terrenos, nós teremos uma alocação muito significativa de recursos para os cofres públicos. Além do que, a implantação do projeto prevê a geração de milhares e milhares de empregos numa cidade onde o maior problema é o desemprego. Quero finalmente, senhor presidente, pedir o apoio desta casa a uma moção que estou apresentando nesse momento, solicitando ao governador do Distrito Federal a contratação urgente de procuradores para a 5ª Subprocuradoria da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, que mexe com as terras públicas. É fundamental. Nós já temos hoje... deputado que conclui seu discurso em razão do tempo já ter expirado. Nós temos 42 procuradores aprovados em concurso público. Desses,
Apenas 6 foram até agora chamados, e nenhum deles para ocupar função fundamental na regularização de terras públicas do Distrito Federal, que é a 5ª Subprocuradoria. E, finalmente, eu gostaria de fazer um apelo à líder do governo, para que o governo retire de pauta, para que possa aperfeiçoá-lo, o projeto de lei complementar que dispõe sobre a construção de mais de uma habitação em lotes residenciais unifamiliares no Distrito Federal. Esse projeto contém erros que nós não podemos admitir. Eu, como morador dessa cidade, não posso admitir a permissão para que sejam modificados os gabaritos da área tombada, como é o plano piloto. Muito obrigado, senhor presidente. Comunicado de parlamentares. Convido o deputado Odilon Aire Cavalcante para fazer uso da palavra. Vamos lá. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhores da imprensa, servidores desta casa, trabalhadores aqui na galeria. Senhor presidente, primeira proposta de um projeto sobre viagem ao exterior foi da nossa autoria, tramita nesta casa. Infelizmente, eu não tenho tido quórum suficiente para aprovação, até pelas viagens ao exterior. E hoje, eu estou lendo no Jornal de Brasília que o senhor governador do Distrito Federal está indo para os Estados Unidos. Vai para os Estados Unidos dar uma palestra, falar sobre desenvolvimento e meio ambiente. Acredito eu que este discurso do nobre deputado Rodrigo Hollenberg, naturalmente deve ser um alerta para que o senhor governador não possa viajar. Porque se ele não fez nada por Brasília, se ele não prestou conta ao seu eleitor, ele não prestou conta à sociedade porque foi eleito, dificilmente ele vai convencer o norte-americano que o Brasil é um país viável. Dificilmente ele vai dizer que nós estamos caminhando para o primeiro mundo, porque é a América Latina governada por um governador inoperante, incompetente. E aí, tudo que foi feito por esse governador é em 9 meses, em 90 dias, e agora 9 dias. É o governo de 9 meses, é o governo de 90 dias, e é o governo de 9 dias. Vai ficar 9 dias no exterior. Fazendo o que no exterior? Fazendo o que no exterior? Quando nós temos uma cidade aqui do meu lado, em plena dia 27, um assalto à mão armada, 3 horas da tarde no Cruzeiro. Isto nunca se viu na história daquela cidade. É um bairro tranquilo, é uma cidade de servidor civilizado, é uma cidade que não tem essa violência, mas depois se instalou este governador no Distrito Federal. Nós estamos, infelizmente, convivendo com tudo isso que nós estamos vendo. O próprio deputado do seu partido, do seu governo, disse hoje aqui que este governador não cumpriu ainda as propostas da reforma agrária, não cumpriu ainda o que se diz sobre condomínio, não cumpriu ainda o que se diz sobre as suas propostas de campanha. E aí eu fico preocupado com um governo que quer viajar e que deixa a sua cidade infestada por greve. Nós tivemos greve dos professores, nós temos hoje greve do BRB, mais greve por aí, greve por ali, e só vê dizer que terminou a greve. Terminou a greve como? Embaixo de vaias. Terminou a greve como? Com críticas ao governo. Terminou a greve como, minha senhora? Voltando de mão banando. Um professor me dizia agora, vou deixar de ser professor, porque não vale a pena ser professor. O salário ruim, achava que era culpa do governo anterior. Salário miserável, achava que era culpa do governo federal. E agora eu sou convidado para ir fazer um manifesto contra o senhor Fernando Henrique Cardoso. E o próprio governador, em momento nenhum, e a sua bancada manifestou
uma solução viável nesta casa. Eu não discuti nesta casa uma solução viável para os professores. Eu só vejo a dizer, começou greve e vai terminar a greve. Como? Começa como e termina como? De maneira alguma, meus amigos, temos que discutir aqui dentro desta casa os encaminhamentos das greves, as soluções da greve e coloca lá na televisão. O professor está ganhando 1.000 não sei quantos reais. É o governo da mentira, é o governo da manipulação, é o governo que não tem compromisso com a sociedade. É um governo que se instalou por ali, falando na herança do governo anterior. E essa herança, eu tenho certeza, que ele está pegando essa herança maldita mesmo. A herança de não dar aumento para o professor, a herança de estar nos braços do presidente da República e sem resolver nada. E foi isso que ele está fazendo. E aí, meus amigos, o que eu queria fazer uma pergunta, o que o senhor governador vai fazer no exterior? Eu gostaria de fazer essa pergunta à nobre deputada líder do governo. Muito obrigado. Convido o deputado, digo a deputada Maninha, Maria José. Só metade? Você não gosta dos meus discursos? Senhor presidente, senhora deputada Lúcia Carvalho, senhores deputados, há tempos eu venho acompanhando a situação dos motoristas de transportes coletivos alternativos, os combistas. Muitos de nós parlamentares, inclusive eu, já apresentamos propostas para tirar esses trabalhadores da ilegalidade e dar-lhes a tranquilidade para trabalhar. Embora exista, por parte de alguns colegas desta casa, a disposição e interesse em resolver o problema, outros não vêm demonstrando a mesma boa vontade. Parece até que não querem que os combistas sejam regularizados e que trabalhem dentro da legalidade. Lamentavelmente, as propostas para resolver o problema continuam emperradas. Enquanto isso, situações absurdas estão ocorrendo na cidade por conta da inércia desta Câmara diante da questão dos combistas. 2 incidentes com motoristas que não são combistas servem para ilustrar o clima de repressão que se criou contra estes trabalhadores. Há poucos dias, uma família do Rio de Janeiro, que veio numa Kombi para conhecer Brasília, foi parada nas ruas por policiais, mesmo explicando que não moravam no Distrito Federal e que estava apenas a passeio. O veículo foi recolhido e a família foi parar na delegacia. Qual a acusação? Transportar pessoas numa Kombi. Caso semelhante ocorreu com um comerciante que também estava numa Kombi. Poucos depois de descarregar a mercadoria que trazia no veículo, ele e mais 3 funcionários foram abordados pela polícia. O comerciante foi acusado de transportar passageiros irregularmente. Resultado, o veículo foi apreendido e o comerciante teve que pagar uma pesada multa. Estes absurdos estão acontecendo por quê? Porque esta casa não vem tendo a sensibilidade para resolver o problema dos combistas. Estamos adiando a solução, enquanto aumenta a repressão aos combistas. Estamos impedindo que trabalhadores honrados trabalhem e prestem um serviço à população. Estamos permitindo que a polícia trate cidadãos honestos como delinquentes, apenas pelo fato de dirigirem uma Kombi. O que nos falta para resolver este problema? Nada, absolutamente nada. Apenas colocar na ordem do dia as matérias que tratam da questão. E isto é muito mais simples e digno do que caçar combistas pelas ruas de Brasília e pelas cidades satélites. Existe um projeto de lei encaminhado pela Secretaria de Transporte que está aqui na Câmara Distrital, regularizando a situação. E este projeto de lei não está tramitando porque alguns deputados insistem em emperrar essa tramitação. Eu faço um apelo, portanto, à presidência desta casa e aos demais colegas, para que as propostas entrem o mais rápido possível na ordem do dia. Chega de descaso, chega de repressão, chega de má vontade política. Vamos votar o projeto. Mais do que isso, vamos legalizar a situação de centenas de trabalhadores que fazem das suas combis o seu meio de vida. É isso, senhor presidente, e é isso, senhores deputados. Ainda em comunicado de parlamentares,
Convido o deputado Benício Tavares. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de, em primeiro lugar, fazer um apelo sobre um problema que aconteceu num condomínio em Sobradinho, onde um morador que já há alguns meses conseguiu a ligação da luz elétrica na sua residência, teve a mesma cortada, porque me parece que de uma ordem da própria companhia, no sentido de que todas essas casas que não tivessem com relógio fossem cortadas. Então, eu gostaria aqui de fazer um apelo à direção da SEB, e principalmente aos deputados, para que a gente pudesse, em vez de cortar aquela luz, instalar o relógio para que essa pessoa possa normalmente fazer os seus pagamentos. Eu gostaria também de trazer um alerta aqui da região de Sobradinho 2, onde a população anda muito assustada, porque o próprio posto policial tem sido fechado pelos bandidos por tiros. Então, a situação em Sobradinho 2 está insustentável e acredito que precisamos dar um tratamento àquela questão, principalmente o companheiro João de Deus, que é uma das pessoas, e o próprio Marco Lima, o deputado Cláudio Monteiro, o deputado Rainha, e todos nós que temos essa preocupação com a segurança, para que a gente possa... Sobradinho tem 4 viaturas. Sobradinho, 4 viaturas. Em Sobradinho 2, tem apenas uma viatura e quebrada. Então, nós precisamos consertar essas viaturas e colocar um contingente policial bem maior para dar segurança àqueles moradores daquela cidade satélite. Acredito até que seria interessante fazer um trabalho de desarmar aquela população de Sobradinho 2, para que a população possa ter tranquilidade através de um trabalho firme da Polícia Militar. Gostaria também de dizer que Sobradinho e Planaltina enfrentam um problema sério de água. Quer dizer, nós estamos já em Sobradinho tendo dificuldades de água. E acredito que Planaltina esse problema se agrava muito mais. E temos agora a notícia que, através do nosso colega deputado Daniel Marques, que um encontro para tratar desse assunto foi realizado na semana passada e o governo precisa tomar providências urgentes para resolver o problema de Sobradinho e Planaltina no que se refere à questão da água. Eu acho que fica muito bonito o discurso sobre questões filosóficas, mas nós precisamos tratar concretamente da solução de um problema que não é um problema, é o maior problema, porque eu acho que você pode ficar sem tudo, até sem luz, mas ficar sem água realmente é uma situação muito difícil. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em comunicados parlamentares, convido o deputado Daniel Marques. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ocupo esta tribuna hoje para dizer da situação que se encontra os moradores da cidade de Planaltina e Sobradinho. Muito bem lembrado aqui, nesse instante, pelo deputado que me antecedeu, o deputado Benício Tavares. Nós estivemos em Planaltina, sábado, todos os deputados do PMDB, acompanhados também do deputado do PFL, o Adão Xavier, convidamos outros deputados, mas por motivo de força maior, tenho certeza, não puderam comparecer, mas naquela ocasião, ouvimos da comunidade os seus principais anseios. Ouvimos um relatório de várias lideranças. Encontrava-se presente naquele momento em torno de 200 lideranças comunitárias e segmentos organizados da cidade de Planaltina. Naquela ocasião, nós discutimos a respeito do projeto
de orçamento para 96 que está aqui na Câmara para ser discutido pelos deputados. E a comunidade pôde colocar aos deputados as suas principais preocupações, para que nós pudéssemos exercer o nosso papel de representante da comunidade, podendo mudar aqui e apresentar emendas ao orçamento, que reflitam os reais interesses das comunidades, porque nós não podemos admitir que continue essa situação de total desprezo às cidades satélites. E nós vamos continuar nessa tribuna, defender uma maior autonomia para as administrações regionais, autonomia financeira e autonomia administrativa, o que não vem acontecendo, porque nós temos aqui nesta casa uma demonstração da falta de respeito do governo do Distrito Federal para com os seus próprios administradores. Tem-se a impressão que se quer fritar todos os administradores regionais, porque eles não estão tendo instrumento nenhum de política administrativa para dar resposta rápida às comunidades do Distrito Federal. Tanto é verdade que até o presente momento nenhuma administração regional realizou pela própria administração nenhuma obra nas cidades satélites. Então é uma demonstração de desrespeito aos seus próprios auxiliares. E eu gostaria também, quero nesse momento comunicar que a comunidade Planaltina e Sobradinho vão hoje no movimento pacífico ao Palácio do Buriti, para exigir do governo do Distrito Federal uma posição enérgica, imediata, com relação à calamidade pública que está a questão do abastecimento de água, senhores deputados, em Planaltina e Sobradinho. Nós fomos ao hospital, senhores deputados, e não tinha água para os pacientes beberem, porque está faltando água em toda a cidade. Nós estamos vendo em Planaltina, em outras cidades satélites, obras iniciadas no governo passado e decorridos 9 meses, elas não foram ainda, e o deputado que preside a mesa teve a oportunidade de ouvir da comunidade, como é o caso do Vale do Amanhecer, que o sistema de abastecimento de água falta só a conclusão e a distribuição em 9 meses se passaram e aquela comunidade está sem água. E a questão de saúde, como sabem os senhores deputados, é complicada em função da falta d'água na cidade. Em todos os setores de Planaltina está faltando água. E nós queremos pedir o apoio aí no movimento, eu acho que até suprapartidário, para reconhecer que há necessidade de se investir em saneamento básico no Distrito Federal. Que todos os deputados aprovem a emenda que nós vamos fazer ao orçamento, colocando recurso para iniciar imediatamente a barragem de Pipiripau. E também recurso para atendimento de emergência, de atendimento de água a essas famílias, através de carros-pipa, através de captação em outros córregos, no Corguinho, no Mestre Darmas, no Atoleiro, que tem água suficiente. Ali é o encontro de todas as bacias, onde nascem as bacias, as principais bacias hidrográficas do país. E, lamentavelmente, nós temos a comunidade sem água, onde nascem todas as bacias, no município de Planaltina, todas as 3 principais bacias hidrográficas brasileiras. E, infelizmente, nós estamos assistindo a comunidade passar essa dificuldade. Nós estaremos hoje, a partir de 3h30 da tarde, com os segmentos organizados da comunidade, em frente ao Palácio do Buriti, num sinal de protesto pela continuação dessa situação de falta d'água na cidade de Planaltina e Sobradinho. Muito obrigado, senhor presidente. Convido o deputado Edmar Pirineus a assumir a presidência dos trabalhos. De jeito. Sou eu agora o próximo. Sou eu o próximo, de jeito. Eu sou o próximo agora. Pela ordem, sequência. Eu, Maninha. Ó, extremamente correto, tá? É ou não foi? Quem você quer? Vou falar agora. Você quer falar? Não, quer falar. É o último, né, Manelzinho? Convido o deputado Manuel de Andrade a usar a palavra.
Senhor presidente, senhores deputados, senhores presentes, as galerias, a minha presença nesta tribuna, começo com a discussão sobre o remanejamento do ponto de caminhoneiros de Ceilândia Centro. Eu acredito que a maioria dos parlamentares tem conhecimento de que há mais de 15 anos os caminhoneiros autônomos se posicionavam com seus caminhões na avenida principal, no centro de Ceilândia. Estacionamento asfaltado, com meio fio, e ali os caminhoneiros desenvolviam suas atividades de fretamento. E atravessaram todos os governos, deputada Maninha, da ditadura até os governos democráticos eleitos pela vontade do povo. Só que agora, recentemente, foram remanejados, deputado Cauê. Foram tirados do seu local, de onde estavam há mais de 15 anos, para um terreno baldio, nos fundos daquela comercial. Sem a menor infraestrutura, entregue às traças. E eu quero dizer, desta tribuna, que ao sentir, ao presenciar aquela cena, eu fiquei indignado. Pela maneira como foram transportados. Pela maneira desrespeitosa, meu líder, deputado Luiz Estevão. Os caminhoneiros de Ceilândia foram atropelados nos seus direitos. Não tiveram oportunidade de defesa. Foram tirados na marra. E eu estou fazendo aqui este pronunciamento para chamar a atenção dos nobres pares, para que nós possamos reverter essa situação e oferecer àqueles transportadores a mínima dignidade que eles têm direito, de trabalhar com decência. Conclamar os parlamentares, vou apresentar uma moção e pediria a Maninha, ao deputado Cafu, que revesse junto à administração a decisão do administrador. Eu não sei, movido por qual sentimento, ele fez aquela transposição em um prejuízo terrível, porque aqueles homens, não sendo vistos, não são procurados, e não sendo procurados, não fazem frete. Depende do frete do dia a dia. Depende da presença. E eu quero trazer esse discurso para protestar da decisão da administração regional de Ceilândia. Quero chamar a atenção dos nobres pares. Em Taguatinga Centro, ali ao lado do Jumbo, do supermercado Pão de Açúcar, tem um ponto de táxi construído há quase 20 anos. Por ocasião das obras do metrô, o ponto de táxi foi semi-destruído na sua estrutura. Mas a fila de táxi, onde param mais de 50 motoristas de táxi, permaneceu. Agora, com todo o respeito que eu tenho aos meus prezados transportadores de Kombi, estão querendo colocar pontos conjugados. E eu temo pela convivência. Já chamei a atenção do secretário de Transporte. Já fui à administração regional e pedi para ele, não coloca esse pessoal junto, que vai ter disputa de passageiros. Vão disputar e vão se agredir mutuamente, e o resultado poderá ser fúnebre. Eu quero fazer esse apelo também ao líder do PT, para que sensibilize o administrador regional e procure um ponto digno para os combistas, para que eles possam trabalhar no seu ponto. Mas não coloque junto, que vão brigar. Vão brigar, vai ter disputa de passageiros. E aí é ruim para a cidade. E aí a responsabilidade terá que cair sobre a administração pública. E eu quero fazer esse apelo aqui ao Cafu, líder do PT, a Maninha que está presente, ao João de Deus também, que também compreende e entende de segurança pública, para que não se faça essa aberração, porque nós vamos ter problemas. Já tivemos no passado e agora muito mais. Mas eu quero também, senhor presidente, me reportar. Eu fiz um requerimento nesta casa solicitando uma sessão ordinária para que pudéssemos comemorar o 35º ano da cidade do Gama.
e apresentei esse requerimento ainda no mês de fevereiro. Houve um extravio na mesa, eu tenho a original da entrada devidamente protocolada. Reapresentei outro requerimento e eu gostaria que nós pudéssemos votar e desse ao Gama a oportunidade de conviver com uma sessão tão tranquila e tão produtiva como aconteceu lá em Planaltina e em outras cidades. Eu gostaria que hoje nós pudéssemos votar esse projeto, como também votar o projeto que trata da liberação da Avenida Comercial do Gama, por sinal, projeto que foi amplamente discutido ontem com a comunidade, com minha presença, do líder do PMDB, deputado Luiz Estevam, com o presidente da Casa, deputado Magela, e com o deputado César Lacerda, que também tem um projeto tratando da mesma questão. Nós queríamos que esse projeto entrasse em sessão extraordinária ou que tivesse um tratamento de urgência para que pudesse, até o dia 11, ser votado e no dia da sessão comemorativa do aniversário do Gama, deputado Edmar Pneus, nós já pudéssemos aprovar aquela matéria. Por último, eu ainda reporto a caminhoneiros. Me parece que hoje está vindo mensagem tratando de crédito suplementar para ticket de alimentação e para pagamento de serviço prestado por órgãos privados, por entidades privadas ao governo. E eu gostaria que hoje nós pudéssemos fazer uma mesa de negociação e pudéssemos aprovar esse projeto sem nenhum trauma, nem para o governo, nem para aquele que quer se habilitar a receber o que lhe é devido. Gostaria que hoje nós pudéssemos fazer essa sessão, numa ampla negociação, votar um projeto que garanta o pagamento dos caminhoneiros, que garanta a eles o direito de sobreviver. Concluindo, senhor presidente, eu quero me associar ao meu líder, deputado Luiz Estevam, e dizer que eu gostaria que os parlamentares, ao procurar a tribuna, não agredissem, não assacassem acusações contra outro companheiro sem provas devidas. Que nós não tivéssemos aqui uma guerra. Muitas vezes a gente aqui ataca o governador Cristóvão Buarque, pela sua inércia, pela sua omissão, pela sua incompetência. Mas nunca atacamos os companheiros deputados aqui. De preferência, que nós tivéssemos aqui uma convivência salutar, porque nós vamos estar 4 anos discutindo aqui dentro. Oposição, situação, meio termo, em cima do muro. Esse cenário vai acontecer aqui dentro. De forma que eu quero me associar a Luiz Estevam e dizer que merece o nosso respeito, que não aceitamos que nenhum companheiro venha aqui agredi-lo gratuitamente. Quero também, presidente, fechando o meu discurso, me associar ao Daniel Marques, dizer a Daniel que nós estaremos junto com ele hoje na manifestação dos planaltinenses na busca de água. Muito obrigado. Convido o deputado... Pela ordem, deputado Jacques aí. Hoje, às 15 horas, teremos reunião da Comissão de Assuntos Sociais. Lamentavelmente, não tem comparecido às reuniões os deputados responsáveis pela comissão. Nós estamos com 36 projetos de leis para serem aprovados e 16 indicações e moções também. De forma que eu solicito a presença de todos hoje, porque se não comparecerem e não forem votados esses projetos, daqui a um dia não vamos ter projeto aqui no plenário, porque se a comissão não liberar os projetos então vão ficar vão ficar parados lá. Então, eu solicito a presença do senhor diretor, não vou telefonar chamando, porque eu fico em cima pedindo até, pelo amor de Deus, comparecer. Não vou chamar mais. Agora, fica na responsabilidade de cada um o comparecimento na Comissão de Assuntos Sociais, hoje às 15 horas. Muito obrigado. Convido o deputado José Edmar, vice-presidente dessa casa, a assumir o comando da presidência. Acabou-se. Convido o deputado Manuel de Andrade a secretariar os trabalhos. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Manuel de Andrade. Antes de, sobre a mesa, que já estarei aí logo, eu gostaria que Vossa Excelência desse preferência para que nós pudéssemos votar
o item... Tem. O item número 19, que trata do requerimento 376, que requer sessão ordinária da Câmara Legislativa no dia 11 de outubro para a comemoração do aniversário da Zé do Gama. Qual é o item, deputado? Qual item? Deputado Manuel de Andrade solicita a inversão de pauta e que seja votado, apreciado o item número 19 em primeiro lugar. Não é isso, deputado? Atendendo, nós invertemos a pauta e vamos analisar primeiro o item número 19. Questão de ordem, Antes que comecemos com a ordem do dia, peço o senhor secretário para fazer a leitura dos expedientes sobre a mesa. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado João de Deus. Senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência indagasse os assessores da mesa em relação ao decreto legislativo de autoria do deputado Marco Lima, que suspende aquela portaria do comandante-geral da Polícia Militar. Se Vossa Excelência poderia incluir na pauta de... A assessoria da mesa está informando aqui agora, nesse momento, que em função da viagem do deputado Marco Lima, ele solicitou a mesa para retirar da pauta dessa sessão, justamente porque, tão logo ao seu retorno, ele gostaria de estar presente na votação desse requerimento. Vossa Excelência poderia me informar para onde é que o deputado Marco Lima foi? Senhor deputado, eu tenho informações de que uma comissão de deputados se dirigiu à Assembleia Legislativa de Recife. Eu posso me aprofundar nos detalhes e posso passar a informação de Vossa Excelência logo mais. Eu quero indagar mais uma coisinha, uma pequenina coisa de Vossa Excelência. Vossa Excelência, como vice-presidente dessa casa, por que é que eu não sou indicado para fazer essas viagens? É porque eu tenho medo de avião? Eu vou de ônibus. O escovão voador. Senhor deputado, logicamente as viagens que são logicamente todos os convites que essa casa recebe, logicamente a mesa analisa e delibera sobre a procedência de mandar parlamentares ou não. Normalmente isso é feito por liderança partidárias, cada vez solicitada. Vossa Excelência, membro do PDT nessa casa, sabe que o seu colega de bancada, deputado Zé Ramalho, está a convite do governo cubano em Cuba. O deputado Marco Lima, do PT, também, na escala, no revezamento, foi fazer essa viagem a Recife. Assim como o deputado Adão Xavier, também, do PFL, está fazendo juntamente essa viagem. Sabe o que é que eu acho estranho, senhor presidente? É que eu, como líder do PDT, não sabia que o meu companheiro Zé Ramalho tinha viajado para Cuba. Ele passou a perna. Vá de jegue. Toma cangá e 2 caçoadas. Então, eu agradeço a Vossa Excelência pelos esclarecimentos e quando o deputado José Ramalho retornar, eu serei um líder muito rigoroso com ele. Muito obrigado, senhor presidente. É triste. Peço ao secretário fazer a leitura do... Mensagem 155/95, de 28 de setembro. Excelentíssimo senhor presidente, tenho a honra de submeter a liberação dessa casa, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito orçamentário anual no valor
abrir crédito suplementar no valor de R$ 20.840.300 em favor de diversas unidades orçamentárias. Requerimento, deputado Jair Magela e líderes partidários. Conforme ficou acordado na reunião de líderes, solicito que seja promovida a tramitação do conjunto dos projetos. Projeto de lei 217/91, com projeto de lei 669/95. Projeto de lei complementar 03/95, com projeto de lei 127. Projeto de lei 267, com projeto de lei 102. Projeto de lei 456/95, com PL 491/95 e PL 55/95. PL 268/95, com PL 628/95, PL 550/95 e PL 551/95. PLC 007/95, PLC 008/95 e PLC 009/95. Requerimento, deputado Zé Edmar. Requer retirada do requerimento número 383, que requer a reconstituição do projeto de lei 803, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Fundo de Moradia Popular do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de decreto relativo, deputado Odilon Aires, susta a aplicação do decreto 16.626, de 18 de junho de 95. Projeto de lei, autoria do deputado Edmar Deus, dispõe sobre o Programa Integrado de Controle do Uso de Recursos Hídricos do Distrito Federal, Proágua, e abre a produção e os padrões de qualidade da água para abastecimento público e comercialização. Moção, deputado Edmar Deus reivindica a providência do Poder Executivo local para a iluminação pública do novo assentamento de Braslândia. Moção, deputado Edmar Deus reivindica do governo do Distrito Federal providências para instalar o equipamento BINA nos aparelhos telefônicos da 18ª Delegacia de Polícia, na 7ª Companhia Regional de Incêndio e na 9ª Companhia de Polícia Militar Independente de Braslândia. Requerimento, deputado Jair Magela e outros parlamentares. Requer realização no dia 26 de outubro de 95, sessão solene da Câmara Legislativa, a realizar-se em Samambaia para a comemoração do aniversário da RA 12. Requerimento, deputado Odilon Aires, solicita a retirada do projeto de lei 610/95. Moção, deputado João de Deus, sugere manifestação da Câmara Legislativa do Distrito Federal junto ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, solicitando providência no sentido de conceder elogio aos policiais militares Edson Romualdo, Eliomar Teixeira e Carlos Alberto de Oliveira, lotado do 3º BPM, para terem realizado um ponto de emergência no dia, por terem realizado um parto de emergência no dia 27 de novembro de 95, no interior de uma viatura da Polícia Militar. Recurso de autoria do deputado Filipelli, com fulcro no artigo 93, parágrafo 6 do regimento interno desta Casa, apresenta o presente recurso para apreciação do augusto plenário, após cumpridas as formalidades legais, contra a decisão de Vossa Excelência, adotada pela questão de ordem levantada na sessão do ordinário 26 de setembro do corrente mês, que trata do quórum necessário para aprovação do requerimento 375/95, de convocação do administrador regional de Santa Maria e demais autoridades que especifica. Requerimento da bancada do PMDB. Requer criação de comissão especial com as finalidades que especifica.
Projeto de lei, deputado Sandra Lacerda, reserva área para a implantação do setor oficinas e pequenas indústrias da região administrativa de Santa Maria e de outras providências. Moção.